Olá, meus amigos, aqui Gilvene, que é o Conde Basile. Estou aqui direto do Recanto Rosa dos Ventos, aqui em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estamos aqui juntos nesse dia lindo de sol, na beira do lago aqui, e junto à natureza. Porque a gente vai falar hoje sobre um tema muito polêmico e muito diverso e controverso da espiritualidade, que é a incorporação. Para onde a gente vai incorporado? Saímos do corpo? Vamos para um outro planeta, uma outra dimensão? Aonde vai parar você durante a incorporação? Você sabe? Então fica até o final do vídeo, porque começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje, falando sobre espiritualidade e mediunidade de incorporação. É um tema polêmico, é um tema diverso e é altamente um tabu até hoje falar sobre tipos de incorporação e principalmente onde você está no momento que está incorporado. Essa é a grande dúvida que nós temos em relação à espiritualidade. E eu acho que todo médium de incorporação, seja de qualquer vertente religiosa ou não, porque a mediunidade independe de religião, hein, gente? Todos nós temos um grau mediúnico, nascemos médiums, o ser humano por si é um médium. Começando, você sabe o que quer dizer médium? Não só a palavra, o significado da palavra médium, mas o significado do ser médium, você, o ser humano, o que é, para que serve, o que é um médium? O médium mediador, já disse ali, através da palavra, mas mediando o quê? O plano encarnado e o desencarnado. Nós somos o quê? Um portal. Como a porta, como aquele portão que está ali. Médium é aquilo. O ser humano, ele tem aquele dom de abrir e fechar dois mundos diferentes. Exatamente, e nós estamos sempre fazendo esse intermédio de tudo. Então, todo e qualquer ser humano encarnado tem um grau mediúnico em potencial, maior, menor, menos, mais e diferente. Porque a mediunidade, ela existe vários tipos de mediunidade. Existem pessoas que têm vários tipos de dons mediúnicos, como tem algumas pessoas que são mais aflorados, apenas um, dois, ou nenhum, ou todos eles você tem, mas não utiliza. Existe sim isso, mas não te deixa não ser. Todos são médiums em potencial, podendo desenvolver ou não, ou aqueles que já nascem com aquela mediunidade completamente aflorada. Pronto ali e diplomado. Ah, mas no candomblé ou no outro assim, você tem que fazer o santo, preparar, fazer isso, fazer aquilo outro, para depois incorporar. Gente, aí nós estamos falando de dogmas, nós estamos falando de preceitos, conceitos e principalmente de um tipo de invocação mágica com teor religioso, que é uma ritualística. Para que você faça essas práticas ritualísticas ligadas e atreladas totalmente à religião, sim, você precisa de todos esses detalhes. Mas como ser humano que somos independentes e nascemos, crescemos num corpo físico, isso não te difere do teu dom mediúnico. Aqueles que já vão nascer com potencial e entendimento muito aflorado, outros com menor, mas todos são iguais, não modifica. A missão espiritual que você vai cumprir é algo diferente. Cada um tem uma, não quer dizer que você vai ser melhor ou pior que o outro. Tirando então a questão religiosa e os preceitos e conceitos ritualísticos da religião, vamos a ter principalmente a questão mediúnica. Por quê? Porque você que está me assistindo aí, geralmente sabe, você já sentiu aquele arrepio na espinha? Já sentiu aquela pele de galinha arrepiada? Os pelinhos arrepiou, contou uma coisa, arrepiou, né? Aquela coisa, já tá, vai, arrepia até o fiofó. Pois é. Isso são sintomas mediúnicos, porque você sente a presença de pessoas de dimensões e de planos astrais diferentes. Isso indifere em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer templo religioso.
a prática da incorporação. O que acontece? Nós vamos saber isso geral. Por quê? Porque tem muita gente aí, você que está aí, que sente todas essas coisas e quer saber. E começou a ter essas manifestações mediúnicas e não sabe exatamente o que está acontecendo. E principalmente a grande dúvida quando a gente começa a trabalhar com isso espiritualmente, você fica, eu estou realmente incorporado? Ou eu estou mistificando? Ou eu estou ficando maluco da cabeça? Exatamente, mas aí, por quê? Porque existe um mito, entendeu? Então a gente tem que entender o que é realmente verdade em tudo isso, o que é mentira e o que é realmente expectativa versus realidade. O que realmente a gente tem como expectativa e o restante, o que é realidade de verdade. E no campo mediúnico, deixa eu dar uma sentadinha aqui porque o papo é longo. E no campo mediúnico, não é diferente, gente. Bom, já sabemos então que todos nós somos médiuns, que todos nós temos esse dom e que a prática ritualística, ela é diferente nas religiões, mas isso não te faz menos ou mais médium do que os outros. Estando frequentando algum lugar ou não, sendo adepto a alguma coisa ou não, você não vai estar livre dos contatos espirituais da sua vida. Tipos de mediunidade. Mediunidade nós temos vários. A mediunidade se manifestando através do olfato, do cheiro. Sabe aquele cheiro que vem do nada e você não sabe? E só você é que sente. Por quê? Porque você sente cheiros através da mediunidade. Exatamente, mediunidade olfativa. Aí tem um gosto que vem do nada, sem você ter comido alguma coisa, de alguma comida, de um doce, de algo, de amargo, de tudo que for, de repente, na boca. Gustativa é uma das mediunidades. Porque as mediunidades vão acompanhar os nossos sentidos corpóreos do corpo, os sentidos do corpo humano. A manifestação e o contato vem através de tudo isso. E a auditiva, quando a gente ouve vozes, onde a gente ouve falar, tanto no sentido bíblico de ouvir mesmo, como no sentido de ouvir mentalmente, aquele comunicado, né? E a mediunidade, e as duas as fases, a inconsciente, a semiconsciente e a consciente. Aí são os tipos de maneira que você vai estar incorporando. Quando você está tendo a consciência do que está acontecendo, tem uma semiconsciência e uma consciência. Qual é a mais rara? A inconsciente. Porque a inconsciente, ela é a mais difícil de se acontecer. Por quê? Porque nós não saímos do nosso corpo. Nunca, jamais, em tempo algum, durante o processo de incorporação e comunicação com o plano astral. Você jamais deixa o seu corpo para um outro espírito tomar. Por quê? Gente, mas tem viagem astral, tem desdobramento de corpo. Quando a gente dorme, a gente não sai do corpo e vai. Você sai do corpo, ok, mas existe o fio de prata. O cordão de prata é que te deixa levar você vai, e você está atrelado, segura o corpo. Você foi passear e foi embora e foi ali. Ah, mas não é a mesma coisa? Então um espírito não pode entrar no teu corpo enquanto você está fora? Não. Aí que tá, não pode. Por quê? Porque a comunicação através da incorporação, o plug, a tomada de entrada, a portinha de entrada para o corpo físico está onde? No chakra umbilical, bem aqui, no plexo solar. Exatamente, bem aqui no plexo solar é a nossa tomada. Lembra que eu falei em vários vídeos de que tem que cobrir o umbigo quando vai em alguns lugares, de poder, potencial, energético, negativo ou positivo, então, que a tomadinha é aqui? Então, a mesma coisa. E por que essa tomadinha é ali? Porque é onde fica conectado o nosso espírito ao corpo. Quando a gente faz um desdobramento de corpo, que nossa alma sai, vai flutuar, vai passear, a gente fica preso aqui pelo cordão umbilical. Continua aquele cordão, aquele fio de prata junto, a gente vai embora e tá ali. E por que não pode ter durante esses passeios, alguém tomar o nosso corpo? Porque justamente esse cordão está estendido. Ele está fora, a tomada de plugar está junto com você. Quando você está no corpo, ele está aqui, retido aqui. Então ele vem e conecta-se ali. O teu corpo faz parte da incorporação junto. O que acontece? Quando a gente perde a consciência durante esse processo do transe mediúnico, é que é o perigo das coisas.
As pessoas que têm uma mediunidade tão impactante que ela te deixa sem a consciência, são as pessoas que têm mais riscos durante esse processo, porque podem correr o risco de possessão e não incorporação. Quando realmente o espírito toma completamente o controle do nosso querer, das nossas vontades, do corpo e do pensamento. Aí fica aquela questão, está possuído, né? Geralmente quem faz esse tipo de possessão são espíritos poltergeist, aqueles espíritos que vibram completamente na negatividade. Então ele anula a tua polaridade positiva, que é o que te dá consciência, e pluga totalmente no negativo, que é o que te deixa ali ligadão e pode te deixar você fazendo milhões de coisas. Eu tô aqui nesse campo aqui grande aqui, vai lembrar muito aquela novela A Viagem, que tá até reprisando aí para vocês. Então, você não vê lá a Diná, o Otávio caminhando aqueles campos, aqueles coelhos, aquelas coisas todas, como se fosse um plano astral bom, e não tem lá, quando eles descem e vão lá no umbral, onde tá todo mundo lá, ruim, com o espírito do Alexandre lá, obsessão, e ele vem pra terra e fica se plugando as pessoas e fazendo maldades, controlando elas. Mas por que ele só pluga em alguns e outros não? Por causa do tipo de mediunidade. Quando a pessoa tem essa vulnerabilidade mediúnica e essa pessoa ela tem uma mediunidade inconsciente. Então, quando ela é tomada por um espírito assim, é problemático. Por quê? Porque ela não sabe distinguir se é um espírito bom e ruim e não consegue se ater e retirá-lo a tempo. Então, toda pessoa que tem uma mediunidade inconsciente, que é a mais rara, tem que ter muito cuidado. Tem que ter um bom cambone do lado, uma boa pessoa, orientação, uma boa pessoa que está ali, geralmente não trabalhar com a tua espiritualidade em locais onde você não tem acesso de outra pessoa tomando conta, para que nada aconteça de ruim com você. Certo? Então, já sabemos então que você não vai para lugar nenhum. Você não vai dar um passeio lá no astral, não vai ver outro mundo, outro planeta, nada disso durante a incorporação. Você está o tempo inteiro ali. Então, mas durante a incorporação, as provas de fogo, quando as pessoas estavam, para saber quando uma pessoa está incorporada, o que a gente faz? Ela pode andar caminhando na brasa que ela não vai sentir nada, que não vai machucar o corpo dela, ela pode encher a cabeça de cachaça, que quando for embora vai estar tudo ok, e não vai prejudicar ela em nada, ela pode fazer aquele monte de coisa, estourar pólvora na mão, aquele circo todo. Teoricamente, no passado, era muito utilizado isso, realmente era. Mas hoje, de jeito nenhum. Toda e qualquer coisa, prova que envolve questões físicas ou lesões físicas é impactante e totalmente passível de criminalidade contra o corpo de outra pessoa. E o responsável pela sessão, por qualquer coisa, vai ser responsabilizado por isso, certo? Então, não pode. Por quê? Porque não é circo de Solé. Nós estamos falando de incorporação, corpos astrais. E o que é o importante durante a incorporação? Quando você está conversando com um guia, o que importa, na verdade, não é a mensagem que ele vem para te trazer, não é a clareza, a explicação, a comunicação, é a base, é o que ele vai falar, o gestual, a vestimenta, a dança, a entonação de voz, só faz parte a mais da cena. Não tem relevância. Ah, mas o guia falou assim, falou assado, falou com português assim, português errado, português certo, falou no tom, falou no isso, falou aquilo. Mas o importante é qual é a mensagem, qual é a história, qual é o fundamento que ele passou e que ele trouxe, que ele deixou. Esse é o viável. Toda o mise-en-scène da dança, da gesticulação, da transformação de uma pessoa em outra durante a incorporação é mais lúdica, da ilusão, para encher os olhos, do que a percepção realmente final, que é resolver o problema. Entendeu? Porque não se trata de uma peça de teatro. Um trabalho mediúnico é muito além disso. O que acontece? Os médiuns são conscientes, mas como eu sei que é o espírito que está falando através do meu corpo e não eu, pelas informações que esta entidade passa,
que ela não tem, a grande maioria das vezes, não vem no nosso banco de dados de memória. Por exemplo, quando eu canalizo os médicos, os doutores da fé, eles falam sobre questões médicas ali que eu nunca tive acesso e com fundamento e base e necessidade. Então eles não vêm à Terra só para ficar enchendo a cara, gritando, dando risadinha e pondo cena e vestindo roupa. Isso aí é pobre, isso aí é carência, é gente carente, tanto de quem fica ali para assistir isso, do que quem se presta a fazer esses trabalhos. Quando as entidades vêm, um caboclo, um preto velho vem, o importante é o que ele vai vislumbrar de conselhos, de quanto ele vai tocar fundo na sua alma, qual as coisas que ele vai te ensinar, quais os caminhos, quais as verdades que ele vai te revelar. Qual é esse plano é que funciona e que é a base muito principal de tudo o que o trabalho mediúnico e a importância. Não uma boa atuação. Às vezes a gente vê, por exemplo, esse mês agora foi um mês de Cosme e Damião. Então choveu de giras e festas de Cosme e Damião. E as entidades, elas são infantis, porque elas vêm trazendo pureza e tudo mais. Aí a gente fala, bate de frente, mas o espírito tem idade, o espírito tem sexo, o espírito tem forma física. Então, normalmente, o espírito ele vem com a impressão, a última impressão da sua encarnação, a última formação daquilo, e quando ele se conecta à Terra, ele vai ter relembrar aquela parte daquela situação. Então, ele vai ter elementos que compõem isso. Tá, e a gente traz aquele monte de doce, aquele monte de marmanjo, de gente nova, gente velha, tudo imitando criancinha, pulando e gritando. Tem fundamento isso? A maioria das vezes, em muitos, tem sim, mas a maioria é somatização. E ela quer tanto fazer esse trabalho mediúnico, que é tanto, a mediunidade ali é uma ilusão tão grande na cabeça, principalmente porque virou modinha, né? Então ela quer tanto estar ali, que ela vai colocando umas coisas. Às vezes eu vi outro dia, um gordinho, gente, ele veio correndo assim, com o guia dele, fez aquela concentração, daqui a pouco ele deu aquela estremelicada, ele quase deu um pulo, igual a Daiane dos Santos, a outra menina lá, a Rebeca Andrade, voou e pá, se atirou no chão com tudo. Eu falei, meu Deus, deu uma barrigada no cimento. E aí eu penso comigo, um guia, uma entidade de luz, vai vir na Terra para fazer uma cena grotesca dessa, machucar a pessoa vai se machucar, ao ponto que ela está obsedada com aquela cena, com aquela história. Você não vai ganhar um Oscar com isso, com aquilo. E ele se jogar daquele jeito ali, sabe? Bum! Gigante, estatelar ali no chão, sabe? Então, é dramático as coisas que acontecem. E por causa da somatização da cabeça da pessoa. Porque é nítido e notório, principalmente para quem assiste, para quem frequenta, são coisas que você tem que falar assim, olha, eu não vou evitar. Tá, não critica, não vai, mas não dê palco para isso. Por quê? Porque é triste você ver a espiritualidade sendo banalizada. O guia de criança ele tinha que vir ali, com trejeitos ou não, o importa é o que ele vai curar. Um banho de guaraná que ele te dá, uma reza que ele te põe, um doce que ele te esfrega, ele cura uma ferida, ele cura uma doença, ele adoça uma vida, ele transmite paz, ele te traz amor, é essa a função. Já o duplo mortal carpado ali, não é. Aquilo joga tudo por terra. E depois machucar o corpo, você pode machucar a pessoa toda, além de ser feio demais, né? E aí a mesma coisa, você vê quando tem as incorporações com o povo da esquerda. Aquela deformação. Ai, gente, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. A gente tá vivo na Terra. É simples. Você conhece alguém que nasceu com chifre, rabo e pezinho de bode? Tem algum ser humano que você conheceu assim já? Não, né? Com a pele vermelha, chifre, coisa. Então não tem. Então Exu não é assim. Exu é exatamente assim. Se você incorpora espíritos de pessoas que já vieram na Terra, primeiro que o corpo físico já não existe mais. Então, ele pode ter aquilo impresso energeticamente, mas então não tem aquilo. Então por quê? Você conhece alguém que fica tudo assim? Isso é coisa de filme. Isso é Halloween.
Então, assim, aí fica feio, fica ruim. E essas provas de fogo não existem. Não que, energeticamente, os espíritos não consigam fazer uma certa neutralidade, uma blindagem durante a incorporação. Mas isso é de extremo mau tom. Porque se ele está se prestando, porque assim, a gente tem que entender que para incorporar, você doa energeticamente do seu corpo ectoplasma, que é força vital. E o espírito também vai. Então, quando desincorpora, você está bem defasado energeticamente e o espírito também. Porque para haver essa fusão, tem uma troca, é um desgaste energético muito grande. Então, não pode ser simplesmente para vir falar bobagem, para se atirar no chão e para fazer circo, gritar, ou rosnar, ou beber, ou xingar. Tem que ter um motivo para vir. E tem que deixar uma história, uma mensagem. Tem que ter, realmente tem que ter qualidade na coisa, tem que ter necessidade disso acontecer. Entendeu? E do contrário, não tem. Então, assim, é muito forte. A maioria das vezes a pessoa tem consciência. E aí eu te digo, se quase a grande maioria é consciente ou semiconsciente, e a inconsciência ela é algo muito mais raro, como é que você deixa? A entidade vem com você, tal. Ela pega o meu corpinho, vai me fazer eu aqui, com 2 metros de altura, 54 anos, ele vai querer me dar uma pirueta, um salto mortal e jogar meu corpo no chão? Com que motivo? Com os joelhos tudo ferrado, com 2 hérnias de disco. Com que motivo eu vou deixar uma entidade vir sacanear meu corpo desse jeito? Nenhum, gente. Então não tem. Toma lá da cá, você respeita o meu espaço, eu tô te abrindo a porta para você passar uma mensagem, né? Você precisa passar uma mensagem. Não pra você vir aqui e dar um show de acrobacia, entendeu? Com um corpo velho que nem o meu. Não dá, né? Então basta na novinha. Então, assim, a gente tem que ter lógica com as coisas. Existe, mas não pode ser desse jeito. A gente tem que ter, realmente, sabe, senso de tudo. É tudo muito bonito, muito assim, muito assado. Mas a gente tem que... o corpo do médium, ele tem que ser respeitado. Tanto a parte física, psíquica, idade, né? E sabe, e limite. Porque a incorporação, ele precisa da mensagem. O que ela tem para falar. O gestual é o de menos. O que acontece. Isso eu estou te falando em questão de incorporação de espírito, porque é uma confusão muito grande quando a gente fala espíritos que viveram na Terra, que é incorporação. Aí entra as matrizes africanas, que são o candomblé. O tipo de incorporação que o candomblé tem é diferente, porque não é uma incorporação. As pessoas não incorporam, não recebem, elas viram no santo, entendeu? Que a conexão é por aqui, pela cabeça. E a incorporação, o virar no santo, sabe, o fato disso no candomblé é diferente, porque são seres que não viveram na Terra. É uma energia de forte astral que vem e pega a sua energia telúrica, que é de terra. Então ele pega você por aqui, então ele vai fechar os teus olhos, porque ó, pressionou aqui, ó, as pálpebras vão para baixo. Ele vai tomar de cima a tua consciência e você vai ficar meio como marionete. Por mais que você esteja ali dentro do teu corpo, você vai ficar com um grau de inconsciência maior, porque é como se desse um sono em você. Como a incorporação com espíritos é pelo plexo solar, pelo umbigo, ele pega desde a Kundalini, vem de cima para baixo, sobe aqui, sobe a coluna vertebral, sobe aqui a cervical, entra por aqui, pega a glândula pineal aqui, que vai tomar sua consciência, pega o cerebelo, que vai tomar o movimento do seu corpo, dá impulsos elétricos e impulsos e informações para estar ali, de acordo também com os seus impulsos elétricos do seu cérebro. Então, assim, é meio que uma fusão na incorporação de espíritos. Na questão de orixá, que é deuses da natureza, que é uma força suprema muito maior, é daqui. Ela vem de cima, ela não pega a terra, ela não tem aterramento, então você praticamente flutua. Então ela fecha teus olhos e vão. E aí ele se manifesta em movimentos, dança, em sons, que são os ilás e tudo mais. Então isso é uma manifestação. Mas para que você vire em santo e tudo mais, tem toda uma preparação antes, né, ritualística. Aí você entra na ritualística, porque ele entra e vai fazer
todo um cronograma, quando estiver em terra, ritualístico. Aquela dança, aquela presença astral dele é que é o axé, é que é a função, a mensagem do orixá é aquela egrégora de força ali, é uma invocação mágica. É diferente dos guias de Umbanda, que é verbal, é a palavra, é o contato, é o conselho, é energético, mas é o conselho, é verbal, é falado, é uma comunicação. A ritualística é totalmente diferente. A mesma coisa como se você for no kardecismo, a mesa branca, eles vêm e vai falando, ou tem através da escrita, a psicografia, a pintura mediúnica, né? A psicogravura, o desenho, né? Toda essa parte assim que faz energeticamente os contatos que tem com o plano espiritual. Mas ambos vêm pelo plexo solar, tanto os de Umbanda quanto os de kardecismo, todos ali da mesma manifestação ali. Já do candomblé é outra coisa totalmente diferente. Não é nem uma incorporação, é algo diferente, que precisa-se de uma preparação ritualística. Por quê? Porque são espíritos, mas são espíritos que não têm forma física humana, e sim astral, né? Que são deuses e energias da natureza. Já são coisas totalmente diferentes, certo? Então, quando a gente fala aonde a gente vai, onde fica, nunca sai do corpo. Você está ali, sempre alerta, às vezes mais esquecidinho, às vezes menos, às vezes bem esquecido, né? Bem adormecido, devido ao transe mediúnico. E sempre não permita, seja a entidade que for, ela não tem a permissão de macular, lesionar, machucar ou colocar em risco o corpo físico do médium, certo? Isso é um problema também judicial e criminal, fazer isso com qualquer filho de santo. Deixar qualquer outro ser humano em questão de perigo e em risco é passível de... certo? Então é bom que a gente entenda sobre isso. E todos nós temos esse dom. Uns vão, outros não. Outras vezes você tem aquela irradiação muito forte, que é a famosa irradiação, que ela fica ali perto, né, tal, você vai e vai sentindo. E tem aquela coisa que você deixa e não deixa, entendeu? Deixa chegar, mas não deixa chegar, porque você fica naquela dúvida, sou eu, não sou eu, sou eu, não sou eu. Aí fica aqui, sabe, aquele pegando no tranco, sabe, carro no tranco, e não vai, só vai no solavanco. Então, assim, é ruim. Se você tá ali já preparado para ir para um campo mediúnico, para fazer um trabalho de incorporação, já chega rezado, né? Para que esse tranco, para que esse estribucho. Quem estribucha mais é que incorpora. Todo mundo começa a estribuchar demais, eu já falei, tá demais isso aí. Por quê? Porque tem que ser calmo, gente, sutil. Você tá ali para isso. Tá sentindo a entidade chegar, sentiu aquela coisa, deixou vir. Acabou. Você acoplou, beleza. Você não fica aquele... deixando. E girando para ver se pega, né? No tranco. Não é assim. Então, assim, mediunicamente tem que trabalhar. Quem for trabalhar com você, se você for trabalhar em qualquer outra coisa, que tenha bons dirigentes do lado. E principalmente, se o seu dirigente também for muito acrobático, muito circense, pare e repense, tá bom? E principalmente, se a mensagem não está de acordo, não prossiga. Porque assim, é o princípio de tudo. Quer saber se uma pessoa está incorporada ou não de verdade? Tudo que você não vai prestar atenção, não é no gestual, nem vestimenta, nem nada, nem som de voz. É no resultado do que aconteceu. É na palavra que ficou. É no conhecimento que essa entidade teve. Não é na dança, não é no pé de dança, nada. Claro que, quando você vê uma pessoa completamente de um universo diferente, quando incorporada, ela se transforma totalmente em outro, e são opostos, claro que enche os olhos e você diz, realmente tem alguém aí que não é essa pessoa. É nítido e notório visualmente de se ver. Mas isso tem que ser de uma maneira natural e sutil. Mas também quando você vê o exagero, você já diz. A pessoa está ensaiando faz tempo, né?
Então, nesse meio tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. O importante é a gente não fazer papel de bobo, nem de trouxa com nada. Pergunte, questione sempre, frequente lugares onde as pessoas te respondam às suas dúvidas, e quando se negam a te passar fundamentos ou conhecimentos, ou você não pode saber tal coisa, então você também não pode seguir uma coisa que não te podem explicar. É sempre muito importante. Não deixe ninguém tocar, nem mexer, nem colocar em risco o seu corpo, porque é crime. Então, preserve-se, aprenda e questione. É lindo o mundo espiritual, mas tem muito charlatão. E você não quer ser vítima de um deles e nem ser um deles, né? Então, cuide-se bastante. E princípio de tudo, a entidade, ela tem um fundamento, é uma função na Terra. Ninguém vem aqui só para rir, gargalhar, e dançar e beber cachaça. Não, não tem. Isso aí não é trabalho. Então, tem toda uma história. Então, é assim que funciona. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. E qualquer dúvida, escreva e pergunte aí. Tá gostando do canal? Tá me seguindo direitinho? Já passou por isso? Já sabia sobre essa situação? Comente comigo, converse aí, deixa um comentário bem legal, bem bacana aí com a gente. Se inscreve no canal, compartilhe com pelo menos mais uma pessoa aí, que vai ser muito bacana. E se você chegou até o final do vídeo e quer que eu entenda, é claro, gente, eu sempre repito isso. Quer que eu entenda que você me assistiu até agora, eu vou saber que você me viu, que ficou juntinho comigo, se escreve a palavra-chave aí pra mim, que é incorporação. 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 Aí eu vou saber que você ficou aí comigo, incorporado neste vídeo, na força da energia, né? E que a gente não se largou um minuto, que a gente não se soltou da mão, entendeu? Que você ficou incorporado em mim até agora aí, entendeu? E aí eu vou gostar muito de saber que você me acompanha, que você tá aqui completando essa egrégora de luz e esse papo de conhecimentos, essa troca de energia que nós temos aí, certo? Um beijo no coração de vocês. Lembre-se que eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje fica por aqui. Um grande beijo no coração de vocês, muito axé, muita luz na sua cabeça, e que todos os guias de luz se aproximem de você agora e te dê aquele abraço gostoso. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.